Agora são 7 horas e 53 minutinhos, agora vamos para outra fase aqui, né, do Mundo Sua Casa, que é o momento do debate. Estamos recebendo aqui hoje o professor Márcio Manuel. Professor, bom dia, obrigado pela sua companhia, seja sempre muito bem-vindo. Muito bom dia, meu querido Alex Atanásio, bom dia também aos nossos telespectadores da TV Brasil Central, nossos ouvintes da Rádio Brasil Central, AM/FM, também o meu colega de bancada, Rafael Costa. Hoje, dia do favelado, são mais de 10 mil favelas do Brasil, 16 milhões e 600 mil pessoas que vivem em favela, ou seja, 8% da população brasileira vive em favela. Então vamos para mais um dia de debate, de informações e de entretenimento. Tá certo, como você mesmo disse, o analista político está aqui conosco hoje, Rafael Costa. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Mundo Sua Casa. Bom dia, Alex Atanásio. É um prazer estar novamente neste programa que gosto tanto de participar. Quero cumprimentar também o Márcio Manuel, debatedor aí já de alguns programas, né, Márcio? Sim. E principalmente a você, nosso caro telespectador e ouvinte dos sistemas de transmissão da TBC. Tá certo, então vamos lá para o nosso primeiro assunto de hoje. É que o Supremo Tribunal Federal anunciou um consenso entre os poderes executivo, legislativo e também o judiciário sobre a manutenção das emendas parlamentares com foco em critérios de transparência, rastreabilidade e correção. A decisão foi tomada após uma reunião envolvendo ministros do STF, líderes do Congresso e representantes do governo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, destacou a necessidade de rastreabilidade, transparência também aí nas emendas. A reunião buscou uma solução constitucional para as emendas parlamentares após a suspensão do pagamento dessas emendas pelo ministro Flávio Dino, que solicitou novas regras para garantir transparência. Professor Márcio Manuel, será que agora, depois desse acordo, vai ter uma trégua aí entre o STF e o Congresso? É o que nós esperamos, necessário. As emendas parlamentares, outros preferem chamar de emenda PIX ou algo semelhante, ela não tinha rastreabilidade, você não tinha como monitorá-la, não sabia para que fins iriam se destinar, ou a quantidade, ou para quem ia, ou para os estados, os municípios dos parlamentares. Então, eu quero parabenizar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o maranhense Flávio Dino, pela iniciativa, e que houve ali uma certa instabilidade, houve ali uma certa situação indigesta entre os três poderes, mas que bom que uma reunião com Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, também o homem forte do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reuniram, fizeram o almoço ontem, começou por volta do meio-dia, e a tendência é que seja ainda mais concretizado, seja definido. Eu acho importante, tudo que se envolve poder público tem que ter transparência, tem que ficar às claras, tanto os parlamentares, quanto a população, quanto o eleitor, quanto o cidadão, ele tem que ter acesso às informações. E eu me deixava entristecido, preocupado e assim com a pulga atrás da orelha, quando você ia no portal da transparência e você não tinha como monitorar essas emendas. Então, agora eu vejo nascendo um novo amanhã. Por quê? Porque a partir de agora, não que essas emendas não serão disponibilizadas para os parlamentares. Serão. Só que agora nós saberemos segui-la, identificá-la, para quem vai, para onde vai. Então, parabéns aos líderes dos três poderes, parabéns a Flávio Dino, parabéns a todos que estão conduzindo para uma situação de transparência, de clareza e de rastreabilidade. Tá certo. Rafael Costa, como é que você vê aí essa queda de braço aí entre Congresso, STF? Agora parece que vem esse acordo aí para minimizar um pouco esse conflito. Mas eu queria perguntar o seguinte, Rafael, o STF, até mesmo Flávio Dino, por ter tomado essa iniciativa, tem razão realmente em questionar todo esse processo, todos os trâmites dessas emendas, desde quando elas saem lá do Congresso até chegar realmente nessas bases eleitorais? Alex Atanásio, é uma situação não tão simples. Precisam ser analisadas algumas peculiaridades da questão. Primeiro aspecto, o legislativo tem como função precípua a legislação. O que seria isso? A criação de leis, de normas que vão regir a nossa sociedade. Se você hoje sabe o que você pode ou não fazer no âmbito dos crimes, é por conta do nosso legislativo.
É o nosso legislativo que estabelece o que é um crime, quais são as qualificadoras deste crime. O STF tem como sua função principal a legislação. Isso é em tese, porque na prática o que nós vemos são aquilo que nós chamamos de funções atípicas. No caso do legislativo, ele tem hoje uma função atípica, que seria, além da tipicidade da sua atuação, que é a legislação, você tem aquela atípica que no caso é ordenamento de despesa. Nós temos hoje deputados que, além de ter o poder de legislar, recebem uma verba e podem destinar essa verba aonde eles quiserem. Aonde que entra as peculiaridades que eu acabei de mencionar neste caso? Primeiro aspecto, imagino eu que deveria um legislador cuidar das leis e não de ficar enviando emendas para as suas bases. Dito isso, nós temos uma situação um pouco mais profunda e, a meu ver, um pouco mais preocupante, que é quando nós começamos a perceber o STF fazendo política juntamente ao Legislativo. E para sustentar esse tipo de raciocínio, eu trago à memória de vocês, caros telespectadores, que quando o Bolsonaro era o nosso presidente, incessantemente nós víamos ele sendo atacado pelos mais diversos meios de divulgação de mídia e principalmente pelos seus opositores em relação ao que se chamavam de orçamento secreto. Tanto bateram e agora estão tentando dar um ar de normalidade, Alex Atanásio. E para deixar essa situação um pouco mais preocupante, o que nós observamos é que essa espécie de acordo acontece logo após o Lira desarquivar um processo onde limita os poderes das decisões monocráticas no STF. Ou seja, a impressão que dá é que o toma lá da cá funciona. É assim que funciona. E termina a minha fala, Alex Atanásio, lembrando que quando o Bolsonaro deixou o poder e o Lula ganhou, dizia-se aos quatro cantos que o país voltaria a ser governável, que o país voltaria a estar em harmonia. Pelo visto, caros telespectadores, a harmonia que eles falavam era essa, do toma lá da cá e dos conchavos.